Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Olá! Quando eu falo de comportamento de risco, eu sempre lembro dos itens essenciais ou dos 10 essenciais. Deixa eu te explicar o que é isso. Bom, lá pelos anos de 1930, nos Estados Unidos, um grupo de montanhistas de Seattle, enfim, naquela região ali do oeste dos Estados Unidos, criou esse termo do 10 Essentials. São os 10 itens essenciais que você precisaria levar em qualquer atividade para evitar qualquer tipo de problema. Basicamente, eram os itens que você precisa levar para evitar ou se expor a comportamentos de risco. Bom, esses itens ainda estão em toda a literatura. Se você pesquisar na internet, em livros de montanhismo, principalmente nos americanos, você vai ouvir referência a esses 10 essenciais ou 10 Essentials. E, basicamente, a evolução deles passam a ser não apenas itens individuais, mas sistemas de uma forma geral. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é um pouquinho desses 10 itens essenciais e a minha sugestão de 11º item, que obviamente não faz parte dessa lista original. Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai falar de água. Obviamente a gente vai levar água nas atividades de uma forma geral ou vai captar água. Isso não é um problema, mas é sempre para lembrar que é fundamental a gente levar água. Agora, mais do que levar água, a gente precisa levar alguma forma de tratamento de água ou de purificação de água. Então a gente está falando de levar a água, levar o sistema para armazenar a água, obviamente, uma garrafa, um sistema de hidratação, ou numa situação em que você vai fazer uma expedição e tem uma espécie de acampamento base, aqueles sistemas maiores que comportam 10, 20 litros de água e algum tipo de purificação de água. Hoje eu estou aqui mostrando o Clorin, mas a gente já tem vários vídeos aqui no 365 Tips mostrando outras formas de purificação de água. Então o primeiro item da lista dos 10 essenciais seria a água. O segundo item seria a comida extra. Obviamente a gente vai levar comida para qualquer atividade que a gente vai fazer, mas o que esses 10 essenciais pregam, ou esses itens, os 10 Essentials, é de que você leve comida extra. A água extra, na realidade, é a purificação de água, ou o sistema de filtragem e purificação. No caso da comida, seria comida extra. Se a gente está falando de um day hike, ou seja, uma caminhada de um dia, bate e volta, a gente está falando de levar uma barra de cereal, uma barra de proteínas. Para ilustrar, eu estou levando aqui, eu estou mostrando aqui aquela barra de concentrado alimentar para sobrevivência. Então, basicamente, é você ter alguma comida extra para que, caso você demore mais ou aconteça alguma coisa, você não fique sem alimentação. Quando a gente está falando de uma atividade como um trekking, ou seja, a gente está falando de 2 ou mais dias autossuficiente, aí a gente está falando de levar alguma comida extra de fato para não deixar na conta certa, ou seja, não calcular na linha certa ali de que vai ser tudo consumido. Se você atrasar de novo, eventualmente vai faltar, então você levar algum tipo de comida a mais é importante. Eu estou aqui mostrando a comida termoprocessada, mas a gente tem comida liofilizada ou qualquer outra coisa que você ache interessante. Então, água, comida. Agora vamos falar de fogo. Bom, é importante, obviamente, que a gente tome cuidado quando a gente fala de fogo em função de todas essas queimadas que vêm acontecendo, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer fogo em qualquer situação. O que a gente está falando aqui é, obviamente, você ter alguma fonte de ignição extra, além do seu fogareiro, eventualmente se for um trekking, para que caso você realmente precise fazer uma fogueira para sobreviver, você consiga fazer isso. Então, basicamente, a fonte de ignição pode ser um isqueiro, uma pederneira ou fósforos daqueles à prova d'água, algum fósforo que você consiga realmente impermeabilizar para que ele não estrague ao entrar em contato com a água, mas alguma fonte de ignição. Além disso, eu vou recomendar também a gente levar sempre iscas, ou seja, algo que vão facilitar que esse fogo aconteça mais rapidamente, que você consiga realmente fazer essa fogueira mais rapidamente. Estou aqui com alguns exemplos, uns maiores, outros menores. Esse aqui é aquele álcool gel que eu já mostrei de um fogareiro dobrável e é uma possibilidade de levar, é claro que é um volume e um peso maior. A gente tem os combustíveis sólidos, que esse aqui eu tenho sempre no kit de emergência, porque é pequeno, compacto
e se você fragmentar ele vai funcionar muito bem para iniciar um fogo, ou iscas específicas que você consegue fazer, por exemplo, com algodão e etc. Isso a gente pode fazer um outro vídeo explicando aqui no canal. E tem essa aqui também que eu gosto muito, acho bem interessante, que é um pedacinho de madeira. Vou fazer inclusive um vídeo mostrando para vocês. É uma madeira que já tem uma resina natural que é bem inflamável. Então é algum tipo de isca. E aí volta a explicação de por que a gente está falando de sistemas e não de itens isolados. Não adianta eu ter a minha garrafa d'água se eu não tenho como purificar mais água. Não adianta eu ter um isqueiro se eu não tenho como, de fato, acender o fogo com iscas. Então, a ideia de sistema sempre volta para aquela explicação de que são alguns itens que juntos vão realmente fazer com que aquela atividade ou que você precisa fazer aconteça de fato. Bom, mas vamos seguir aqui viagem nos nossos itens essenciais. O próximo grupo que eu vou falar é o de... eles vão chamar em inglês de fix, mas seria basicamente a gente conseguir reparar alguma coisa. Então, basicamente, eu gosto sempre de levar a minha ferramenta multifuncional, que eu já utilizei para reparar diversas coisas, como o próprio bastão de caminhada. Eu gosto dela porque tem alicate, etc. Tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. Essa aqui é a Signal, da Leatherman. E, obviamente, algum kit de reparo de acordo com o que você está levando. Se eu vou fazer um trekking, se eu estou utilizando um isolante inflável, é normal e importante que eu leve, obviamente, um kit de reparo para o isolante inflável. Eu sempre levo também um kit de reparo para a barraca, né? Se as varetas quebrarem, eu tenho esse tubinho para que a gente consiga remendar. Na realidade é para fazer uma tala de imobilização, entre aspas, para a vareta da barraca, e sempre com silver tape enrolado. Você já viu outro vídeo aqui no canal em que eu mostro também que eu levo silver tape no bastão de caminhada, enfim, em outros locais dentro da minha mochila. E um pequeno kit de reparo que tem aqui uma cola para colar, enfim, a sola do sapato, mais silver tape, kit de reparo com agulha e linha para costurar alguma roupa, mochila, enfim. Então é um pequeno kit de reparo que eu vou sempre levar comigo também em todas as situações. Bom, o próximo item que eu vou falar é sobre abrigo. A gente precisa se abrigar e, partindo do princípio que eu estou numa situação complicada, mesmo num day hike, eu posso precisar ficar abrigado para esperar socorro, enfim, para esperar alguma pessoa vir me ajudar. Então, para isso, eu sempre vou levar ou um saco de emergência ou um cobertor de emergência. Isso aqui também está dentro do meu kit de emergência de uma forma geral. Agora, existe a possibilidade também de um saco de bivac de emergência. Esse aqui é um pouco maior, eu levo sempre nas atividades que eu vou fazer em países mais frios, com neve, etc. Quem me acompanha aqui já viu que eu gosto de fazer caminhada com raquete na neve, sempre que possível, então é outra possibilidade. E é claro, quando a gente está fazendo o trekking autossuficiente, a gente já tem o nosso abrigo, seja uma barraca, um sistema de tarp, enfim, esse abrigo já faz parte aí do nosso equipamento para um trekking autossuficiente. Bom, além disso, a gente precisa falar de orientação e navegação. Aí vale um parêntese importante, quando a gente fala de orientação e navegação, a gente não fala só de equipamentos, mas de conhecimento também. Então é fundamental que, obviamente, você, além de ter um mapa, uma bússola, um GPS eventualmente, ou um celular com um aplicativo de GPS, que você tenha conhecimento também de técnicas de orientação e navegação. Então, para isso, além de ter o equipamento básico, eu recomendo que você faça também um curso de orientação e navegação. E aí é muito importante você lembrar ou conhecer agora que a gente tem o Gear Tips Club. No Gear Tips Club a gente tem diversos parceiros que ministram cursos, inclusive de orientação e navegação, e que oferecem um excelente desconto para os membros do Gear Tips Club. Vou deixar aqui na descrição e nos cards também o link para você conhecer um pouco mais o Gear Tips Club. Bom, então eu falei aí do GPS, de uma carta topográfica, e quando a gente fala de carta topográfica, eu gosto sempre de levar em algum saco desses, ou envelopes estanques, para evitar que a carta topográfica se molhe, obviamente, estrague, a bússola ou a orientação através de um aplicativo de celular. Bom, orientação e navegação, ok. O próximo item, iluminação, que eu tenho aqui. Então, lembrando sempre da sua lanterna de cabeça ou lanterna de mão. Eu dou preferência sempre à lanterna de cabeça. E pilhas extras, muito importante. Vale lembrar, obviamente, que se a sua lanterna é daquelas que tem uma bateria interna recarregável não substituível, que em vez das baterias extras seria um power bank com o cabo para você carregar a sua lanterna caso ela descarregue. Bom, o outro item do nosso kit aqui de 10 essenciais, os itens ou sistemas essenciais, os 10 sistemas essenciais, a gente está falando de o kit de primeiros socorros. Esse, assim como a parte de orientação e navegação, requer conhecimento.
Então também recomendo que você faça um curso de primeiros socorros em áreas remotas. Não só você, mas todo mundo que participa das atividades junto com você. E aí a gente tem uma parceria muito forte com a Wilderness Medical Associates International, que aqui no Brasil é representada pela Samantha Chu e que oferece também descontos significativos para os membros do Gear Tips Club. Então, primeiros socorros, fundamental. Então, só recapitulando, água 1, comida 2, fogo 3, o kit de reparo 4, abrigo 5, a gente está falando aqui de orientação e navegação 6, iluminação 7, primeiros socorros 8. Estamos chegando já no final dos itens essenciais, dos 10 essenciais. O 9 seria a parte de isolamento ou roupa extra. Isolamento em que sentido? Bom, se você está exposto aos elementos, chuva, vento, neve eventualmente, você precisa realmente estar protegido. É o tipo de coisa que a gente sempre acaba levando, mas é importante ressaltar. Eu já tenho um vídeo aqui no Gear Tips que eu falo sobre comportamento de risco e que levar um anorak mesmo quando o dia tá bom é sempre importante. Aqui eu tenho o meu anorak, que vai ser a minha terceira camada, mas estou levando também uma jaqueta de pluma super compacta, então seria a minha segunda camada. Então eu tenho aqui um isolamento extra, vamos assim dizer, para me proteger dos elementos caso eu precise passar a noite ou caso eu tenha algum problema. Se você quiser incrementar, se você é daqueles que sente muito frio, é importante também levar esses aquecedores químicos de mão e de pé. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro um pouco mais sobre eles também. Isso aqui tem sempre no meu kit de primeiros socorros e no meu kit de emergência, independente da situação, porque a gente sabe que a hipotermia pode acontecer ou você ter muito frio, não necessariamente apenas em ambientes muito frios com neve, etc. A gente pode ter isso também no Brasil tranquilamente. Então esse aqui é o 9º item, ou 9º sistema, e o 10º é a proteção contra o sol, né, para a gente não se expor tanto ao sol. E aí a gente está falando de um chapéu ou de um boné, né, aqui eu estou com um chapéu para representar aqui esse item, ou parte desse item, os óculos de sol adequados, obviamente, ao que a gente precisa, e protetor solar. Então aqui a gente tem os 10 itens, os 10 essenciais, ou os 10 Essentials, que são os itens enfim, desenvolvidos ou criados aí pelos montanhistas nos Estados Unidos. E aí o 11º que eu gostaria de falar para vocês é a parte de comunicação. É claro que o celular pode nos ajudar nessa questão de comunicação, porém, dependendo do tamanho do grupo, é sempre legal a gente ter um rádio comunicador para ter um sistema de comunicação entre os grupos ou entre o início e o final do grupo. Esse rádio também, depois eu vou falar mais sobre ele, ele é um rádio que também pega frequências de rádio amador ou de emergência e etc. Só que, obviamente, você precisa estar no alcance. E aí, para evitar realmente qualquer tipo de problema, eu vou recomendar sempre um equipamento como o Spot, ou Spot X, que é esse aqui, ou o Spot Gen 3. Tanto faz, e a gente tem aí, obviamente, configurações diferentes do equipamento ou funcionalidades diferentes. Agora, para isso, a gente tem muito vídeo aqui no canal, que eu vou deixar alguns aqui na descrição também para facilitar a sua pesquisa. Ok? Bom, e vale complementar que o Spot também, aliás, grande parte desses equipamentos todos aqui, as marcas são parceiras do Gear Tips Club. E você consegue até 25% de desconto ao se tornar um membro do Gear Tips Club, ok? Bom, então é esse o vídeo de hoje, são os itens essenciais ou os 10 essenciais para você não se expor de forma alguma, para você não praticar um comportamento de risco. Claro que você vai organizar isso da melhor forma. Eu espalhei aqui alguns exemplos, tem alguns aqui bem redundantes em termos de repetição, mas é apenas para mostrar as possibilidades para você. Você pode pegar só o isqueiro desse aqui, de repente só o cobertor de emergência nesse aqui, você escolher os itens aqui que vão de fato ser importantes para você e montar o seu kit com esses 10 itens essenciais. Bom, se ficou alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo. E, obviamente, já faz a inscrição no nosso canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ter interesse em ter esse conhecimento, ok? Um abraço e até amanhã!